Olá, gente! Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Me Poupa Podcast. Antes de iniciarmos, nós gostaríamos de agradecer aos nossos patrocinadores, a Saúde Medicina e Odontologia, a Clínica Odontológica Dente Belo, Carvalho Odontologia Especializada, Mona Lisa Pizzaria, Movebank e a Faculdade Gamaliel. Eu sou a Luanda, sou acadêmica de odontologia, estou cursando o 10º período aqui na Faculdade Gamaliel. Eu sou Thalita e estou cursando o 6º período de odontologia aqui na Faculdade Gamaliel. Hoje estamos com uma convidada especial para conversarmos um pouco sobre suas especialidades e também sobre a carreira militar na odontologia. Graduada pela Universidade Federal do Pará em 2004, especialista em saúde da família pela FIBRA em 2007, especialista em ortodontia pela Faculdade de Sete Lagoas em 2014, especialista em endodontia pelo CESUPA em 2020, atualmente trabalha como major dentista do Corpo Militar de Saúde da Polícia Militar do Estado do Pará em Tucuruí, cirurgiã dentista estatutária na Prefeitura Municipal de Tucuruí, cirurgiã dentista da Clínica Odontológica Dr. Júnior Almeida e como professora na Faculdade Gamaliel nas disciplinas de prótese parcial removível e estágio clínica integrada 2 e 3. Professora Vânia de Cássia. Muito obrigada por ter tirado tempo para comparecer aqui no nosso podcast, doutora. O agradecimento é todo meu. Para mim é um prazer, uma honra estar aqui. Obrigada. Eu que agradeço pela oportunidade de poder falar um pouquinho da minha história aqui. Obrigada. A gente sempre costuma perguntar, para os nossos convidados, o que foi que levou a essa escolha, da odontologia? A odontologia, na verdade, eu acredito que ela me escolheu. Porque na minha vida, assim, digamos, quando a gente é criança, a gente pensa, eu quero ser aquilo, eu não vou dizer, eu sempre quis ser dentista desde criança, como muita gente sonha, como muitos sonham em ser médicos e tal. Não, eu sempre quis trabalhar com arte. Então, eu digo que a odontologia me escolheu através da arte. Porque, desde criança, eu gosto de desenhar, sempre gostei de ficar fazendo artesanatos, coisas com a mão, de trabalhar com a mão, especificamente. E eu acabei sendo, de certa forma, influenciada para escolher a odontologia pelo meu irmão. Por quê? Até então, antes de eu escolhi a odontologia no 2º ano do ensino médio, quando eu terminei o 2º ano do ensino médio. Até então, depois de passar por várias opções de sonho, de futuro, vamos dizer assim, eu queria ser arquiteta. Por quê? Porque eu já trabalhava na área com meu pai, eu cursei, na época, a Escola Técnica Federal do Pará, que hoje é IFPA, Instituto Federal do Pará. Eu cursei o curso de saneamento e, por o meu pai trabalhar nessa área de desenho técnico, hoje ele é engenheiro, na época professor de edificações, tudo. Então, eu fazia parte dos projetos de saneamento, desenho. Então, essa coisa do desenho, que já está no meu sangue, meu pai é desenhista técnico já desde antes de eu nascer, e eu acabei, só que eu já fui mais para a parte da arte, desenho artístico. Então, querendo agregar a profissão, que na época eu fazia escola técnica, pensava em ser arquiteta, eu pensava alguma coisa que eu vou fazer no futuro que eu vou poder mexer com arte. Aí pensei na arquitetura. Só que aí o meu irmão passou em medicina. E aí eu pensei, não, acho que a área da saúde combina mais comigo, porque eu vou poder ajudar mais as pessoas, de alguma forma. Mas eu não quero ser médica, o que é que eu vou fazer? Eu pensei na época, O que tem a ver, não que a medicina também não seja uma arte, mas para mim, o que tem mais a ver que eu posso agregar à arte? Aí eu pensei odontologia e fui pesquisar sobre a odontologia. E vi, a questão da devolução da autoestima, através da prótese, tanta coisa, às vezes uma restauração, a pessoa tem um dentinho faltando na frente, Então, aquela devolução da autoestima, eu pensei, acho que isso aqui tem mais a ver comigo, porque eu vou poder ajudar as pessoas. Pesquisei mais sobre o curso de odontologia, vi que trabalhava muito com as mãos. Na época, um primo meu cursava odontologia também, ele estava se formando. Entrei em contato com ele, perguntei, primo, como é o odonto? E ele me deu a explicação e eu fui pesquisando. Falei, é isso que eu quero, porque trabalha com as mãos, cuida da saúde, que é o que eu quero, e vou me aprofundar nisso. Inclusive, tem uma frase que eu vou ler rapidamente aqui, que é uma citação, que não sei se vocês conhecem, talvez sim, porque ela já é bem conhecida, que quem a citou, quem a proferiu, foi o Papa Pio XII, em 1946, num discurso que ele fez na Itália, para cirurgiões dentistas. E ela fala exatamente o que eu vejo e o que eu sinto na odontologia, que é o seguinte: a odontologia é uma profissão que exige dos que a ela se dedicam
o senso estético de um artista, a destreza manual de um cirurgião, os conhecimentos científicos de um médico e a paciência de um monge, né? Então, eu acho essa frase assim sensacional e me define principalmente essa parte aqui, senso estético de um artista. Então, como eu costumo dizer, todo dentista é um artista, né? Inclusive, tenho planos no segundo semestre para a gente fazer alguma coisa relacionada a isso, porque nós, não só eu, como professores, nós temos muitos alunos na faculdade que têm o seu lado artista, né? Então, por que a gente não pode fazer alguma coisa relacionada a isso? Então, a odontologia me escolheu, mas foi assim, digamos, através da arte e a arte de cuidar da saúde bucal. Nós sabemos que a doutora é concursada pela Polícia Militar. E nós gostaríamos de saber como a senhora decidiu que gostaria de seguir a carreira militar dentro da odontologia. Também, como eu falei, né, meu irmão, de certa forma, meu irmão mais velho, hoje ele é médico, e ele, logo que ele se formou, eu me formei em 2004, ele se formou em 2002, não demorou muito, ele entrou nos bombeiros como médico bombeiro. Hoje ele é coronel, fechado já, no Amapá. E, querendo ou não, eu e ele, a gente tinha, assim, digamos, uma competição saudável, né? Porque ele é só um ano mais velho que eu, então eu me espelhava muito nele. Só que ele não, ele sempre quis ser médico desde os 5 anos de idade. E eu ficava nessa competição, quero passar ele. Então ele acabou me inspirando tanto na área da saúde quanto na área militar. Até então, assim, eu não tinha certeza. E aí ele passou, eu ainda estava fazendo a minha graduação, quando ele entrou no Corpo de Bombeiros, no Amapá, e eu comecei a estudar para entrar também no Corpo de Bombeiros, que até então era o que estava mais assim à minha vista, né? Não cheguei a cogitar as Forças Armadas, sim, porém, por ser muito mais difícil seguir carreira, porque eu queria uma coisa de carreira, não uma coisa temporária. A carreira é assim, para entrar nas Forças Armadas, você já tem que entrar como especialista e oferece assim uma vaga para tal especialidade para o Brasil todo. Então era bem mais difícil. Então, para mim, naquele momento, era mais fácil entrar nas forças auxiliares. E até então eu tinha a vontade de entrar no Corpo de Bombeiros. Tanto que eu fiz o concurso do Amapá, fiz o concurso para oficial da saúde do Amapá e do Amazonas. E passei nos dois. Só que por algumas causas mais pessoais, eu acabei não tomando posse. E aí, quando foi em 2012, eu já estava aqui em Tucuruí como concursado da prefeitura, saiu o edital do concurso da PM, né? E tinha uma vaga aqui para Tucuruí. E eu já estava assim no limite da idade. Falei, não, ou é esse, ou vai acabar o meu sonho de ser militar. E graças a Deus deu tudo certo. Então, desde o concurso, o edital saiu em 2012, mas eu comecei efetivamente, que foi quando eu entrei na PM em 2014, janeiro de 2014. E como foi esse processo até você entrar na Polícia Militar? Você enfrentou muitos desafios? Sim. Não é fácil para entrar com qualquer carreira militar. Não é fácil. Porque, primeiro, eles testam muito o teu psicológico e o teu físico, né? Então, para falar especificamente da Polícia Militar, quando eu entrei na polícia, como eu falei, a prova intelectual, né, o edital saiu em 2012, a prova intelectual foi no mês de julho de 2012, e o curso até o resultado final, que foi em outubro de 2013, foram 5 fases. A primeira fase, a prova intelectual, a segunda fase, que foram 6 meses depois, que constava de uma bateria de exames, que eu me lembre, foram 44 exames. Então, eles querem praticamente um ser humano perfeito, né? Que não tenha nada, nenhum problema de saúde. E um amigo meu que já estava na Polícia Militar, como fisioterapeuta, né, no Corpo Militar de Saúde também, eu perguntei para ele, falei, olha, eu vou fazer, tem uma vaga aqui para Tucuruí. O que tu me aconselhas? Vânia, presta muito bem atenção no edital, porque muita gente reprova por conta do edital, que não leu o edital. E eu reli aquele edital e vi essa parte dos exames. Então, quando foi a segunda fase, que tinha a data, eles marcaram a data para se apresentar, né? Eu reuni, fui fazendo os exames, fui para Belém, que aqui não tinha todos, né? Incluía o toxicológico, por exemplo. E naquela época, em 2012, tinha que ir lá para o sudeste do país para poder ver um resultado. Então, demorava 3 meses. Então, logo que eu passei na primeira fase, eu corri atrás desse exame toxicológico que levava 3 meses para ver o resultado. Então, essa segunda fase foi bem difícil, a gente ficava
para minha sorte, eu já tinha plano de saúde. Então, quem não tinha plano de saúde, que estava concorrendo tanto para ser como praça da polícia como oficial, que é o que eu sou, no mínimo R$3.000 gastou nos exames. Né? Então, eu tinha que me dispor de ficar indo para Belém, fazer os exames, tinha que ter passar por psiquiatra que fosse especificamente associado à Sociedade Brasileira de Psiquiatria. Então, essa bateria toda de exame. Todo dia eu contava, até o dia de eu me apresentar, aqueles 44 exames. A terceira fase, que eu comecei quando saiu o resultado da primeira, que foi a prova intelectual, a terceira fase, que foi o teste físico, até então, naquela época, eu não corria nem um minuto. Então, ela foi bem difícil, porque eu tinha que fazer, no mínimo, 1.500 metros em 12 minutos. Então, quando saiu o resultado da primeira fase, que eu vi que eu fui selecionada para concorrer às outras fases, eu comecei tanto a correr atrás dos exames, como me preparar mais ainda, né, para o teste físico, que é o que reprova muito. E tanto que no dia me preparei, e no dia da prova, que eu tinha que, como eu disse, eu não corria um minuto, mas no dia da prova eu consegui fazer os 1.500 metros, que para mim a parte mais difícil é a corrida, em 7 minutos. E eu fiz lá no Mangueirão. Eu costumo dizer que aquela pista de corrida do Mangueirão, ela te joga, sabe? Então, ela ajudou, porque até então no meu treino eu conseguia 8, e no dia da prova, acredito que com a adrenalina, tudo, eu fiz em 7, né? Então, tem a parte física. A quarta fase foi o psicológico, teste psicológico, que foi primeiro uma prova muito parecida com a prova para tirar a carteira de motorista, né? E a segunda fase do psicológico, que era uma dinâmica. Então, eles chamavam, eram vários grupos, e faziam uma dinâmica com uma prova, por que você agiria assim, agiria assado. E a quinta fase e última, que foi os títulos, a prova de título, né? E tive, graças a Deus, essa aprovação, né, na minha vida, que entrar na PM foi um marco. Eu sou muito feliz por fazer parte dessa corporação. E o resultado final saiu em outubro de 2013. E o meu curso para aprender a ser militar, porque nós, sendo oficiais da saúde, a gente não passa por aquela parte de ter que ser cadete para depois ser aspirante. Ou você já entrar na polícia para ser do quadro de saúde, você já entra oficial, porque você já vai entrar para exercer o que você já sabe fazer. Então, já entrei como segundo tenente, né? É por isso que em 10 anos, hoje, graças a Deus, eu sou major. E a gente fica com isso na cabeça, né? Que para seguir essa carreira militar, para a mulher é sempre mais difícil, né? Sim, sim. Até então, tem um concurso ocorrendo ainda, as fases atualmente da PM, né? Falando especificamente da PM do Pará. Até então, o quadro militar no Brasil inteiro era somente 20% das vagas para mulheres, 80% para homens. Só que no quadro de saúde da PMPA, não me lembro como foi do Amapá, mas acredito que o quadro de saúde era da mesma forma. Não tinha essa divisão, 20% para mulheres e 80% para homens. Era quem passasse, né? Diferentemente para combatentes, que tem essa divisão da porcentagem. Porém, esse ano a PM, tanto combatente, oficial ou praça, já pode agora concorrer por igual. Não tem mais essa divisão. Como oficial pela Polícia Militar, nós sabemos que a sua promoção a major ocorreu recentemente, no início do ano. Nós gostaríamos de saber quais são os benefícios que o posto de major lhe trouxe. Os benefícios, claro, teve tem a questão salarial, né? Não tem como não dizer que teve um aumento não tão considerável, porém teve. Então, qualquer dinheiro é bem-vindo, né? Mas além dos benefícios, o que tem são mais responsabilidades, né? Então, tanto como eu devo me portar na sociedade, principalmente aqui em Tucuruí, por ser uma cidade, né, mais reduzida no número populacional, comparando com Belém, por exemplo, eu sou muito visada. Eu sou a única oficial de saúde feminina, única oficial feminina e de saúde da PM aqui em Tucuruí. Então, o uniforme todo branco, muita gente pensa até que eu sou da Marinha. Aí acaba se destacando, né? Então, essa questão do meu comportamento, né, que, claro, desde o início sempre procurei, minha vida inteira, ter um comportamento exemplar. Então, agora mais que nunca, porque chegar ao posto de major, a gente já é considerado oficial superior, como tenente-coronel e coronel, que são os dois últimos que eu almejo chegar, né? Até então, eu não era oficial superior. Então, quando você chega ao oficialato nesse posto de oficial superior, então as responsabilidades aumentam.
tanto o seu comportamento na sociedade, como o seu comportamento dentro da polícia. E as responsabilidades dentro da polícia mesmo, não só por eu atuar na área de saúde, quanto a parte burocrática lá dentro, outras coisas que agregam ao trabalho no dia a dia. Como que é a sua atuação lá como cirurgião dentista, lá na polícia? Eu entrei como cirurgião dentista clínica geral. Então, eu atuo como clínica geral, né, fazendo o básico, né, que é extração, restauração, né, profilaxia, o que o clínico geral faz. Claro, o que eu posso fazer a mais pelo meu paciente, eu faço. Né? Por exemplo, eu posso fazer acesso endodôntico, se tem uma cirurgia que pode dar mais um pouco de trabalho e eu me julgo capaz, eu faço. Então, o que eu posso evitar de mandar para o especialista que eu tenho recursos, meios e capacidade que eu julgue, né, que eu posso fazer, eu faço. Por quê? Senão eu tenho que encaminhá-los para Belém. E a gente mora numa cidade que fica a 400 quilômetros de Belém. Então, muita gente, às vezes, não vou para Belém, às vezes não tem condições, né? Eu não digo o policial militar da ativa, porque nós temos a regalia de poder ir para Belém sem pagar, né? Temos essa guia, a gente chama de guia de passagem. Então, a gente pega uma guia de passagem, não paga o transporte, porém tem um familiar. A gente não atende só os policiais militares, a gente atende também a família deles. Os dependentes, dos que são associados aos que a gente fala Fundo de Saúde da PM. Então, os dependentes, e Tucuruí nós somos aqui, Tucuruí é o CPR-4, que é o Comando de Policiamento Regional 4, que inclui 7 cidades. E só tem eu de dentista. Então, sou eu de dentista para essas 7 cidades, para todos os policiais e seus dependentes. E eu não atuo só como cirurgião dentista clínica geral. O que a gente aprende no curso também é a fazer os processos de corregedoria, né? O que é isso? Por exemplo, sindicância, IPM, que é o Inquérito Policial Militar, e o PADS, que é o Processo Administrativo Disciplinar. Que são coisas seguindo uma ordem, vamos dizer assim, para averiguar qualquer ato falho de um policial militar. Então, a gente vai ver se ele agiu dentro do que a lei diz, se ele agiu com, por exemplo, o uso apropriado da força, ou se não, se ele agiu errado. Que tem gente errada em todas as profissões, né? Como a gente sabe do histórico, existem policiais já expulsos da PM por terem cometido atos gravíssimos, que não precisa justificar aqui, exemplificar cada um. Então, aí já vai para esse PADS, que é para tirar o PM da instituição, como a gente fala, das fileiras da corporação. Entendeu? Então, o oficial ele é responsável, no meu caso. Eu sou do quadro de saúde, atuo como cirurgião dentista, mas também, se eles acharem que eu devo fazer, como eu já fiz, algum processo de corregedoria, aí eles me nomeiam como presidente daquele processo em si. A doutora também é docente pela Faculdade de Gamaliel. Como a doutora decidiu seguir o caminho da docência? Você teve muitas dificuldades no início? Dificuldade, assim, não tive muita. Porque, assim, na verdade, eu estava um pouco relutante, né? Eu não pensava que eu iria me apaixonar tanto, porque, na verdade, eu não me lembrava que eu gostava disso. Tive o convite da nossa mestra, professora Marlene, a quem eu sou muito grata, e ela deve se lembrar que eu coloquei umas dificuldades em questão de horário. Ela, não, mas eu vou dar um jeito. E ela deu um jeito. Então, eu comecei, né, com a preceptoria, depois preceptoria e clínica, e hoje estou em sala de aula, né? Então, querendo ou não, é uma carreira. E, no início, eu fiquei, logo que eu assumi, e eu não me lembrava. Porque como foi que eu consegui levar em frente o curso de odontologia? Eu fiz pela UFPA, não pagava mensalidade, porém não deixa de ser um curso caro, né? Tanto que eu tive a ajuda da minha família inteira para me formar, para ter o material. E não só a ajuda da família, como eu me virava nos 30 para conseguir recursos financeiros para ter o meu material. Porque acabava material de consumo, a UFPA não disponibiliza material de consumo para os seus alunos, como na minha época não disponibilizava nada, era só a cadeira, o raio-x, a câmara de revelação e o ultrassom que nós nem tínhamos acesso, era só quem fazia a especialidade de periodontia que podia utilizar o ultrassom. Então nós tínhamos que ter tudo, todo o resto. A gente já saía formado com
o consultório nas costas, né? Então, para eu conseguir meu material, eu dava aula. Eu dava aula de inglês, eu dava aula de física, eu dava aula de química. De inglês eu cheguei a pegar a sala de aula, mas física, química, até de redação, eu dava assim particular, que era o que eu conseguia, assim, meu extra, no meu tempo livre. E aí eu comprava todo o meu material. Então eu não me recordava de que eu gostava disso. E essa lembrança que já fazia o quê? Eu entrei na UFPA tem 25 anos, mais ou menos. Então essa lembrança que foi antes desses 25 anos estava assim meio esquecida. Então quando eu comecei na Gamaliel como preceptora, lá no posto de saúde, mostrando passo a passo, essas recordações vieram. E eu me lembrei o quanto eu gostava. Então, agora que eu estou em sala de aula, assim, me apaixonando cada vez mais, porque não só faço o que eu amo, que é a odontologia, como eu posso passar de outra forma, que eu também estou amando cada vez mais, que é através da docência, o que eu mais amo fazer, que é atuar na odontologia. E qual foi o caso que mais lhe marcou durante toda essa sua carreira? Olha, houve muitos casos, mas eu vou falar um específico, que foi, assim, digamos, um dos mais recentes. Ano passado, no mês de julho de 2023, eu fui numa missão da PM, que a gente visitou várias cidades do estado do Pará. Eu, uma comitiva, né, composta por outros oficiais de saúde, tal como médico, enfermeiro, fisioterapeuta, todos que fazem parte do quadro de saúde, que não são só esses, né? E a gente estava atendendo lá na cidade de Itupiranga. Então, quando a gente vai para atender o efetivo da polícia nessas missões, a gente vai para atender o efetivo da polícia e seus dependentes. A gente vai em cidades que não tem ninguém do quadro de saúde presente. Então, vai essa comitiva, né? E é anunciado para os policiais e tal, e foi. E aí, no terceiro dia, nós passamos 4 ou 5 dias na cidade de Itupiranga. No terceiro dia não tinha mais, porque o efetivo lá é pequeno. E eles são muito... Eles não moram lá. Eles vão, atuam, né? Depois voltam para, geralmente, Belém. Então, não tinha mais efetivo para atender. Mas no programa já tinha uns 2 ou 3 dias ainda para nós permanecermos lá. Então, o que eles fizeram? Aí abriram para a população. E abriram para a população. E aí, nesse dia que eu estava lá, a gente veio a ficha, só que é uma missão que é muito limitada. Por quê? É numa carreta, então a gente não tem raio-x, a gente não pode fazer processos de maiores complexidades, né? Só processos mais simples, restaurações simples, extração só se a gente vê ali, ter certeza, né, que está tudo certo, porque não tem raio-x, e limpeza, a gente dá palestra, é assim. Só que, especificamente, chegou uma paciente que, com necessidade especial, para ser mais específica, com esquizofrenia. Muito violenta. Ela tem uma esquizofrenia que ela age com violência. E ela chegou acompanhada da mãe dela e da conselheira tutelar. E aí, foi anunciado na rádio e tal, que teria atendimento odontológico, elas foram lá. E aí, a conselheira, quando chegou a vez delas, no atendimento, elas entraram, né, as 3, mais o filho da conselheira, uma criança. Então, entraram os 4 no consultório. E a conselheira, junto com a mãezinha, falou assim: pelo amor de Deus, atende minha filha, porque nenhum dentista aqui na cidade quer atender. Por quê? Porque ela é esquizofrênica e ela é agressiva e todo mundo tem medo. E eu vi a moça de 19 anos, mais ou menos, se eu não me engano, o rosto de sofrimento, com dor de dente, né? Com lágrimas, chorando, tal, estava muito abatida por estar sofrendo. E aí eu falei, tá, deita lá aqui. Fui fazer o exame clínico. E quando eu vi no exame clínico que ela tinha 2 dentes que estavam com indicação de extração. Só que, como eu falei, não tem raio-x, né? E aí, a mãe pedindo, pelo amor de Deus, tira o dente dela, porque ninguém quer atender, a gente não sabe mais o que fazer. Aí, até o outro colega, que são 2 dentistas, que estavam no caminho, a gente estava na carreta, né? Que são 2 consultórios dentro de uma carreta. Ele me olhou assim, como quem diz, tu vais ter coragem, sem o raio-x, que era resto radicular. Só que o sofrimento dela me impactou assim de forma, eu falei, não posso deixar essa moça sofrendo. E toda vez que eu me deparo com alguma coisa, assim, alguma dificuldade, então eu fecho meus olhos, peço para Deus, acredito muito em Deus, peço para Deus guiar minhas mãos
e me dar a resolutividade daquele caso, né? Então, aí a moça pedi para ela sentar, ela estava muito dopada, mas ela estava consciente, então ela fazia tudo o que eu pedia. Acredito que ela estava dopada justamente por conta da violência, né? Dela ter esse quadro violento, da agressividade, por conta da doença dela. E aí ela deitou. A única dificuldade que eu tive foi dela abrir a boca, porque eu tinha que ficar falando várias vezes. Mas, graças a Deus, assim, consegui realizar o procedimento, como eu falei. Fiz a minha oração antes, e durante todo o procedimento, eu tenho até uma foto desse caso, a mãe dela abaixada, assim, sobre aqui o abdômen dela, ajoelhada no chão, eu lá atendendo, a conselheira tutelar do lado, em pé, rezando, e a mãe rezando aqui, abaixada sobre a paciente, sabe? E consegui extrair o dente, graças a Deus, né, com a dificuldade do momento ali, mas que não houve nenhum problema mais sério que obrigasse a ter o raio-x. Então, assim, o ideal era que tivesse, mas graças a Deus ele guiou minhas mãos e eu consegui resolver o problema. Quando eu tirei o dente da moça, né, mediquei, suturei tudo, ela levantou pro rosto que ela estava quando ela entrou ali, na hora que ela me olhou, eu já estou me arrepiando só de lembrar. Ela deu um sorriso que eu comecei a chorar na hora, sabe? Porque eu aliviei o sofrimento dela. E é isso que a gente quer com a nossa profissão. Principalmente, claro, saúde bucal, né? Inclui isso, alívio da dor, né? Tirar o sofrimento da pessoa. E aquilo fez eu chorar. Então, eu posso dizer que o caso mais recente que me impactou muito foi esse dessa moça em Tupiru. Estou emocionada também, me vontade. Depois eu mando a foto relato pra vocês. bonito. É, muito bonito o relato. Mais uma pergunta que deixa todos nós curiosos. Com tantas especialidades, que a senhora já concluiu, as especializações que a senhora já concluiu e as que está fazendo atualmente, nós queremos saber como a senhora consegue conciliar a vida profissional e pessoal, sendo cirurgiã dentista pela Polícia Militar, servidora pública, docente universitária e mãe. Claro que para isso ser possível a gente precisa ter uma rede de apoio, né? Eu, graças a Deus, posso contar muito com o pai da minha filha, que é meu ex-marido. E, graças a Deus, eu tenho também, né, o que surpreende muita gente, uma amizade muito grande com a esposa dele, que é a madrasta dela. Porque nós decidimos, ela tinha 4 anos quando nós nos separamos, e ele, não, Vânia, tempo que a gente ter guerra, a gente ter uma filha, então bora viver em paz, vamos. Hoje ela tem 15 anos, minha filha, então ela já me ajuda, né? Então, nesse processo de crescimento, apesar dela ainda ser menor, eu tive essa rede de apoio, não só do pai da minha filha, da madrasta, claro, com secretárias, né, colaboradoras que me ajudaram em casa, minha família no geral, né, e a questão do gerenciamento do tempo. Eu vejo que hoje em dia o que pode me atrapalhar muito, como você perguntou aí, como é que eu consigo? Às vezes eu fico me perguntando como é que dá tempo. Então, até assim, a questão do gerenciamento do tempo. Hoje em dia a gente tem muito fácil a tecnologia nas nossas mãos. Ou seja, o acesso também às redes sociais. Querendo ou não, chega a ser um vício. Então, eu procurei com o tempo, digamos, me desviciar das redes sociais para poder ter mais tempo para me dedicar ao que eu gosto de fazer, que me dá uma satisfação pessoal muito maior. Então, o tempo que eu estou perdendo ali numa rede social, eu procuro estar, nem que seja ouvindo um audiobook, ouvindo um PDF de alguma coisa que me interesse, ou mesmo parada estudando. Durmo cerca de, no máximo, 6 horas por noite, que é o que, não é nem dizer que é o que eu posso, é o que o meu organismo já, meu ciclo, né, circadiano já determinou. Né? Se eu durmo meia-noite, 6 horas da manhã, eu já estou acordado, não consigo dormir mais. Então, o fato de eu dormir só 6 horas por noite também me ajuda muito. Não necessito dormir mais que isso, porque eu já consigo dormir bem, né? Então, essa questão do gerenciamento do tempo. Eu faço também um cronograma, não, todo dia eu vou estudar isso, todo dia eu vou estudar aquilo. Tenho todo um cronograma, todo um planejamento, de acordo com o horário de trabalho em cada local, né? E atualmente estou de licença da prefeitura, senão também não estaria dando conta. E dessa forma que eu faço, o gerenciamento do tempo, que é fundamental. Você que é uma professora, né, que nos inspira tanto. Como profissional, que conselho você deixa para os seus alunos, em especial esses que pensam em seguir essa carreira militar? Olha, eu vou dizer assim, no geral, que é uma frase que eu sempre levei para a minha vida, desde que eu resolvi ser alguém na vida.
Desde criança, na verdade, meu sonho era estudar na UFPA. Era meu sonho. Eu não sabia o quê. Como eu falei, passei por vários. O último antes de odonto foi arquitetura, né? Mas eu queria estudar na UFPA. Então, o que eu posso dizer, a dica que eu posso deixar, principalmente, não sonhe baixo. Sonhe alto. Sonhe sempre muito alto. Segundo, corra atrás do seu sonho. Porque se você sonhar alto e você correr atrás dele, se você chegar na metade do caminho, você vai ter atingido alguma coisa boa, porque você está sonhando alto. Porque se você sonhar baixo, você não vai chegar nem na metade do que você quer, né? E outra coisa que uma frase, esse é um lema que eu levo para a minha vida, e uma frase que, não sei se eu li, se eu inventei, mas outra frase que eu levo para a minha vida é o seguinte: a vida, para mim, a vida ela é movida a sonhos. E o combustível é a gente correr atrás dos sonhos. Entendeu? Então, posso dizer que eu sou uma sonhadora, serei sempre uma sonhadora, né? E basicamente isso. Sonhe alto e tenha persistência e força de vontade para correr atrás dos seus sonhos. E com essa força de vontade, a Sarina tem alguma coisa, deseja conquistar algo profissionalmente? Eu acho que eu nunca vou parar, pra falar a verdade. Eu não me vejo assim parada. Profissionalmente, mais especificamente falando, sim. Eu quero, além de mestrado, doutorado, né, que eu pretendo fazer e vou fazer, tem uma última especialidade, que é o que vai, eu digo assim, não fechar, mas vamos dizer agregar mesmo. Com chave de ouro, o que eu sempre quis para minha vida, desde que eu resolvi seguir essa carreira de cirurgiã dentista, que é a especialidade de prótese buco-maxilofacial. Porque para mim aquilo ali é arte pura, né? Você não vai devolver somente a autoestima, que é o que a gente devolve quando a gente faz uma prótese. Mas você está devolvendo a vida do paciente. Um paciente que sofreu ou um trauma muito grande, ou foi um paciente que ficou com as sequelas por ter adquirido um câncer, né? Então fica com aquela deformidade facial. E a prótese buco-maxilofacial, que é arte, para mim é arte pura, por quê? Por exemplo, eu gosto de pintar em tela, né? Eu pinto em tinta a óleo. O que eu quero me tornar mais na arte, digamos assim, da pintura, eu gosto muito de fazer retrato. Sei fazer retrato muito bem, em grafite, em aquarela. Tinta a óleo ainda estou na dificuldade, porque para achar o tom de pele, você não usa uma tinta só. Você faz uma base, tipo maquiagem que a gente faz a base. Às vezes tem que usar uma base verde, uma base laranja para esconder alguma olheira, alguma mancha. A mesma coisa na tinta a óleo. Para fazer a base de uma pele, você usa tinta verde às vezes. Então, na prótese buco-maxilofacial, que o que vai simular a pele é o silicone, que simula uma órbita, um acrílico. Então, tudo, tem tudo a ver com arte. Então, acho que tem tudo a ver comigo. E é o que meu próximo sonho, digamos assim, depois que eu terminar essa que eu estou fazendo, é fazer a prótese buco-maxilofacial e trabalhar só com isso. Agora, falando ainda de sonho, né? Estou cursando radiologia. O meu sonho maior é laudar lá das Maldivas, por exemplo. Porque eu gosto muito de viajar, né? Amo viajar demais. Então, meu sonho é um dia poder, não pretendo, vou me aposentar, claro, do que eu, né, contribuo, mas não pretendo nunca largar a odontologia, nem que seja o velhinho lá na Maldiva laudando uma radiografia, por exemplo. É isso. Dá para botar a pergunta como conciliar tudo isso? Já foi respondido. Gerenciamento do tempo, que eu faço cronograma, né? Procuro me desvincular muito das redes sociais. Às vezes eu estou no celular, a minha filha pensa que estou em rede social, mas não, eu estou lendo PDF, estou estudando. Eu gosto de estudar muito escrevendo. Então, quando eu tiro tal hora para estudar seguindo o cronograma, é escrevendo, que é quando eu consigo memorizar, né? Porque aí, às vezes, eu estou lá, por exemplo, tenho que varrer a casa, vamos dizer. Eu coloco um PDF para ler lá na caixa de som. Acho que o vizinho pensa tudo que eu sou doido. Porque fica lá falando coisa de odontologia, mas aí eu estou escutando. Claro que não vai ter a mesma qualidade de eu ler e escrever, como eu falo, que é a forma que eu estudo, ler e escrever. Entendeu? Mas alguma coisa vai conseguir absorver. Sim, sim. Nem que seja o primeiro, para depois eu ler com mais calma, fazer um resumo, né? Fazer exercício. Bom, nós estamos finalizando mais um episódio do Me Poupa Podcast, né? E a gente gostaria novamente de agradecer a sua participação. É uma honra
recebê-la aqui no nosso podcast, tá? Seja bem-vinda e muito obrigada. A gente espera receber outras vezes para mais um bate-papo, que foi muito gostoso, né? Saber um pouquinho mais de você, da sua carreira profissional. E é isso, desde já a gente agradece em nome de toda a equipe. E gostaríamos de agradecer também aos nossos patrocinadores, Saúde e Medicina e Odontologia, Clínica Odontológica Dente Belo, Carvalho Odontologia Especializada, Mona Lisa Pizzaria e a Faculdade Gamaliel. E se você quiser apoiar esse super projeto, sendo nosso patrocinador, é só entrar em contato pelas nossas redes sociais. Eu que agradeço mais uma vez, obrigada pela oportunidade de contar um pouquinho da minha história. Estou imensamente feliz por esse convite. E é isso, obrigada de todo coração. É isso, muito obrigada a todos, até mais.